e medita esta oração, se coloque diante da Santíssima Virgem. Você não precisa fazer esse momento agora com os seus lábios, mas apenas com a sua alma. Nós que nos preparamos por meio da saudação angélica, contemple Nossa Senhora como que diante de você, com o seu manto, com o seu véu, com toda a sua pureza, e ela te envolve, ela acaricia o seu rosto, mas ela nada diz. Apenas quando ela te abraça de forma a te apertar no peito dela, você consegue sentir o calor e o amor que o Imaculado Coração da Santíssima Virgem transmite para você. E vivendo essa experiência, escuta esta oração magnífica. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão. Porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem. De geração em geração, ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Amém. Mais uma vez, boa noite. Pode olhar aqui para mim agora. Então nós vamos viver este momento de oração com a Santíssima Virgem Maria. E é uma alegria muito grande para mim perguntar e ver quem trouxe a palavra de Deus. Quem trouxe, levanta a palavra, por favor. Muito bem. Aqueles que trouxeram estão de parabéns. Aqueles que não trouxeram ainda estão em dívida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é Deus. Porque nós vimos que São João, ele diz, o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se fez carne. Muitas vezes a gente, quando participa da Santa Missa, tem o corpo de Cristo, presença real de Cristo, que só se tem aqui na Santa Missa por meio do sacerdote, e é maravilhoso. Só que nós não podemos esquecer de que a palavra de Deus é Deus. O que contém aqui, o que eu tenho nas minhas mãos é o Senhor, porque é a palavra de Deus para a minha vida, e isso preenche a minha vida, e é uma forma de todos os dias eu estar meditando na palavra de Deus e estar tendo conhecimento de Deus. Ou seja, só ama a Deus quem conhece a Deus, e para conhecer Deus tem que se viver Deus por meio da palavra dele. Amém? Amém. Então eu convido vocês ao próximo encontro, os que puderem, tragam a palavra de Deus. Os que não puderem trazer a palavra de Deus, tragam o seu terço. Só que eu digo isso para aqueles que são iletrados, mas para aqueles que conhecem, que têm o estudo na questão de leitura, tragam a palavra de Deus. Abracem a palavra do Senhor, tenham esse carinho com a palavra do Senhor. Quanto mais eu tenho afinidade com isso, mais a minha vida se torna próxima desse Deus maravilhoso. E mais eu compreendo, até mesmo do tema que nós estamos tratando aqui, que é a Santíssima Virgem Maria. Teve um santo, segundo a tradição da igreja, ele dizia assim, que o que a palavra de Deus é para aqueles que são letrados, se eu não me engano, Santo Antônio de Pádua, o Santo Rosário é para aqueles que são iletrados. Então nós não podemos jamais dispensar nenhum e nem o outro. Amém? Amém.
E falando dessa realidade, eu já vou até colocar isso aqui para vocês dessa forma. Aparentemente, pessoas inteligentes que falam com menosprezo sobre o rosário são muito menos sensíveis do que as pessoas pobres e sem títulos que o rezam com toda a simplicidade, pois o adornam com a beleza da obediência e da devoção humilde, uma vez que acreditam nas recomendações da igreja a respeito do rosário. E falando sobre isso, eu digo para você que quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai meditar o Santo Rosário de forma piedosa, de forma profunda, porque o rosário nada mais é do que um resumo do Evangelho, só que ali você pode meditar, ali você pode se aprofundar, e mediante aos temas que nós estamos vivendo, aqui no grupo de oração, a qual a Sagrada Família vem nos ensinando, nós temos que já temos que perceber uma diferença quando nós rezamos o rosário, porque nós estamos vivendo aqui a vida, a intimidade da Santíssima Virgem. Nós estamos aprendendo aqui o quê? Sobre os antepassados dela. Nós estamos aprendendo aqui o quê? As práticas a qual a Santíssima Virgem vivia, a qual Santa Ana e São Joaquim viviam. Então isso tem que enriquecer o nosso ministério de pregação e o mistério da nossa pregação também, o mistério do nosso testemunho. Então quanto mais nós vivemos essas pregações, vamos enriquecê-la no nosso momento de contemplar o rosário. E deixar a gente ter essa experiência que Ana Catarina Emmerich tinha, de sentir o espiritual se movendo, de ter um amor, um carinho mais profundo pela Santíssima Virgem, uma devoção mais prática e mais amável por Joaquim e por Ana. Amém? Bom, falando disso, dessa parte sobre a questão da Santíssima Virgem, de São Joaquim, de Santa Ana, aqueles que tiverem com a palavra de Deus, nesse princípio nós vamos utilizar muito dela, porque nós vamos falar de João, capítulo 20, no versículo 30, aonde fala assim: Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Por que eu já começo pegando essa passagem? Porque essa passagem fala de uma tradição apostólica. A Igreja Católica Apostólica, já diz o nome, Católica Apostólica Romana. É uma igreja de tripé, é uma igreja de palavra de Deus, é uma igreja de tradição e é uma igreja de sagrado magistério, que contém toda a sua riqueza de doutrina. E para falar sobre isso, pega aí também, ou marque simplesmente, porque eu estou indo um pouco mais rápido, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, diz o seguinte: Você, porém, fortifique-se sempre na graça que está em Jesus Cristo. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, transmita-o a homens de confiança que, por sua vez, estejam em grau de ensiná-lo a outros. Eu vou explicar tudo isso para você. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 13 ao 15, diz assim: Deus os escolheu para ser salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Para isso, chamou vocês por meio do nosso Evangelho, a fim de que possuam a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, fiquem firmes e mantenham as tradições que lhes ensinamos de viva voz, ou por meio da nossa carta. Eu peguei essas 3 passagens para vocês perceberem que elas falam sobre tradição. O que os apóstolos ouviam, eles transmitiam. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, a qual nós temos na mão hoje, ela não caiu do céu de paraquedas. Houve toda uma tradição, houve todo um estudo. No princípio não era assim, um livro sagrado contendo toda a Escritura num único livro. Não, era como que uma grande biblioteca. E quando Jesus
no Evangelho, ele fala para se anunciar a boa nova, ele fala para anunciar a boa notícia, o Evangelho dele. E você vê que aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, fala sobre o nosso Evangelho. Porque a partir do momento que eu me coloco como cristão, eu aceito a minha conversão, eu dou um passo, eu não posso simplesmente vir para o grupo de oração e somente escutar, e somente me alimentar. Não! Porque quando eu me alimento de algo saboroso, de algo gostoso, de algo que faz bem para o meu corpo, eu quero isso também para o meu irmão. Então ali de viva voz eles anunciavam isso, eles pregavam isso, mas de forma de boca a boca. Vamos colocar assim, o anúncio era feito de boca a boca. O que eles ouviram do Senhor Jesus, eles transmitiram para outros, e assim toda uma sucessão, chamada hoje de sucessão apostólica. Amém? Por que eu digo isso? Porque nós estamos tratando de tradição da igreja. Nós estamos tratando de tradição da igreja. Ninguém tirou nada, ninguém acrescentou nada. É simplesmente o que o Senhor Jesus anunciou, e algumas verdades que Ele colocou no coração de alguns santos, para que fosse transmitida, porque naquele momento não tínhamos todo o conhecimento, e ainda hoje nós não temos. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai primeiramente ter o seu coração abrasado. Você não vai guardar só para você, você vai querer anunciar para outras pessoas que falam a mesma língua que você, que falam a mesma língua que você fala, seja no seu círculo profissional, seja no seu círculo de amizades, seja no seu círculo dentro da própria igreja. E aí você vai anunciar com testemunho, e as pessoas vão começar a compreender isso, e vão viver essa prática da tradição apostólica da nossa igreja dada pelo Senhor. Amém? Tanto eu quero começar citando de tradição apostólica, porque existe um documento, uma carta, um pronunciamento dos apóstolos chamado Didaquê. Esse Didaquê é a instrução dos 12 apóstolos, que foi escrito por mais ou menos entre o ano 60 e o ano 90 depois de Cristo. E era tudo aquilo que os apóstolos pregavam, porque ouviram de Jesus, e começavam a anunciar para que não se perdesse a autenticidade do Evangelho, para que não se perdesse a autenticidade das práticas do Evangelho. Por exemplo, nos dias de hoje, nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Amém? Somos ou não somos? Sim ou não? Sim. Pois bem, vamos colocar algumas práticas aí. Passou-se um tempo. Primeiro, eu vou colocar dessa forma: São Domingos de Gusmão, ele recebeu das mãos da Santíssima Virgem a prática da saudação angélica, do rosário, do Santo Terço, como nós temos hoje. Lógico que existe toda uma história ainda e uma tradição até chegar a São Domingos de Gusmão, que era representado pelos 150 salmos, tudo isso, práticas que Nossa Senhora exercia. Santa Ana exercia. As santas mulheres, as mulheres piedosas da Bíblia, exerciam. Só que chegou um período, eu vou colocar da minha vida, eu aprendi muito cedo a rezar o Santo Terço, mas não de uma forma totalmente piedosa, porque já havia se caído no esquecimento. E essa prática ficou como uma prática para senhoras idosas, quando na verdade hoje nós da Sagrada Família sabemos o poder que tem o Santo Terço, e não é só para senhoras idosas, e não é só para mulheres, é para homens, é para casos de libertação, cura, palavra de ciência. Os dons do Espírito Santo estão incutidos aqui nessa prática, porque quanto mais Maria, já diz São Luís Maria Grignon de Montfort, mais o Espírito Santo. E se eu vivo uma prática que é devota, que é piedosa, que me leva diretamente à Santíssima Virgem, mais ela vai me entregar de Jesus, por isso mais eu vou ter do Espírito Santo. Estão compreendendo isso? Sim. Outra prática que eu vou citar aqui, não tem como, o uso do véu, porque nós vamos ver que Catarina Emmerich, em uma das visualizações que ela teve,
e eu não falei na pregação passada, peço perdão a vocês, é que quando Ana ia rezar, entrar em momento de oração, ela pegava o seu xale e cobria a sua cabeça. A Santíssima Virgem foi ensinada a utilizar o do véu muito jovem, com apenas 3 anos e meio de idade, foi ensinado para ela, mas ela foi instruída, não foi de qualquer jeito, foi chegado para ela, explicado a importância do véu, a qual nesse grupo já foi muito bem falado, mas não foi de uma forma imposta, mas foi de uma forma a qual se sente o desejo, se sente o carinho, e se quer viver isso, se quer viver isso, até mesmo, mas está falando de algo extremo, do véu, mas até mesmo do Santo Terço. Se você rezar, se você ensinar as pessoas a rezar de qualquer forma, não vai querer, sabe por quê? Eu aprendi que o terço se reza assim, de joelhos, e aprendi com quem? Com a Santíssima Virgem. O terço nós rezamos de joelho. O momento de oração, na verdade, nós fazemos de joelho. Lógico que depende das experiências, do retiro, do momento de oração a qual está se levando, mas é assim. E algumas pessoas já não rezam mais de joelho, sabe por quê? Porque dói o joelho. Mas sabe por que dói? Porque não tem a prática. É lógico que tem pessoas que têm problema de saúde e por isso não vão poder. Mas eu digo, até mesmo essas que têm problema de saúde, se elas têm uma piedade no coração, é cura do Senhor para esse problema de saúde dela. É cura do Senhor, sim. Amém? Amém. Mas vamos prosseguir para não ficar tão extenso. Só para não estender, mas estendendo só um pouquinho mais nessa questão de tradição, a gente hoje tem uma dificuldade, é isso que eu queria chegar, porque nós somos cristãos católicos, apostólicos, romanos, batizados, fervorosos, recebemos a infusão do Espírito Santo, rezamos por cura, rezamos por libertação, rezamos pelas almas do purgatório, comungamos do corpo vivo do Senhor, não é isso que nós fazemos? Só que quando chega lá fora, parece que nós não vivemos tudo isso, porque chegou um tempo aonde o inimigo do Senhor, o demônio, aquele que quer causar a divisão, ele foi anestesiando tanto o coração do homem, o coração da mulher, o coração da família, por meios e por práticas sutis. E aí o que foi acontecendo? Surgiram várias cismas durante o período histórico da igreja, heresias, calúnias até mesmo contra a igreja do Senhor. Isso tudo prática do inimigo de Deus. Para quê? Porque lá fora, quando perguntam assim, vou perguntar para vocês, quando perguntam assim, você é evangélico? O que você responde? Sim ou não? Sim, porque eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Ela diz sim, porque creio no Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Alguém mais? Sim. A resposta é essa. Você é evangélico? Eu sou evangélico, porque eu creio no Evangelho. E você é crente? Eu sou crente, porque eu creio na palavra do Senhor. Só que você percebe que isso foi tirado dos católicos e colocado nos protestantes. Foi retirado. Tiraram algo nosso e colocaram neles. E o pior, nós deixamos isso acontecer. Então, hoje eu faço questão de confundir a cabeça do povo. Porque quando perguntam o que você é, fala, eu sou evangélico. Você é crente? Eu sou crente. Eu sou crente porque eu creio no Evangelho do Senhor Jesus, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, a qual Ele instituiu. Mas aonde está na palavra que Ele instituiu isso? Mateus capítulo 16, versículo 17, 18, 19, se quiser pegar, pega até a partir do versículo 16, que lá vai estar falando sobre isso. Nós temos que tomar da mão do inimigo de Deus tudo aquilo que foi tirado de nós. Tudo aquilo que foi tirado de nós. E é por isso que nós estamos vivendo este encontro no grupo de oração como uma preparação para o mês mariano. Porque quando chegar o mês mariano,
o mês de maio, nós temos que estar totalmente com o coração ligado ao coração imaculado de Nossa Senhora. E fazer, sabe o quê? Sabe o que é interessante fazer? Pegar o nosso rosário, e isso particularmente foi tentado tirar de mim, num período da minha vida, e sair rezando na rua. Ah, mas aí você não vai estar querendo se aparecer? Você não vai estar querendo mostrar para as pessoas que você está rezando? E aí vem aquele protestante e diz assim: mas a palavra de Deus não diz para você se fechar no seu quarto quando você for orar? Diz sim! Mas amado, vai interpretar a palavra de Deus segundo o Espírito Santo, e você vai ver que você tem que ter humildade, não para se aparecer, mas para propagar a graça. Se eu não mostrar que eu sou cristão, quem vai ser cristão? O irmão aqui até dizia uma vez para mim o seguinte, e eu me lembro disso, achei interessante e vou falar agora. Se o sacerdote não utiliza a batina, não utiliza a clésima, não utiliza a batina em si, como é que vai surgir o desejo de outras pessoas se tornarem sacerdotes? Se a irmã não usa o hábito, a freira não usa o hábito, como vai surgir o desejo de outros utilizarem? Se eu, que sou casado, não dou testemunho do sacramento do meu matrimônio, como é que outros vão sentir esse desejo? Como é que os meus filhos vão sentir esse desejo? Os meus afilhados vão sentir esse desejo? Não vão. Se as pessoas não veem eu rezando o Santo Terço, elas não vão sentir esse desejo. Se as pessoas não veem mulheres utilizando do véu, elas não vão querer utilizar do véu. Então, chegou o momento de a gente dar a cara à tapa realmente. Eu já vou me aprofundar no tema, mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu entrei hoje no grupo de oração, e nós já estávamos rezando, digo nós porque o meu coração já entra em comunhão com o de vocês. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Lucas: tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis. Tomem cuidado para que o coração de vocês não fiquem insensíveis. E ele diz até mesmo algumas causas: por causa da gula, da embriaguez, e o que me chamou a atenção, e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. E é justamente sobre esta prática que eu quero falar para vocês. Vamos praticar essa experiência que nós estamos vivendo aqui no grupo de oração, para de fato nós estarmos de pé no dia que o Filho do Homem vier. Porque esse dia pode ser quando nós saímos daqui da igreja, do grupo de oração. Pode ser que a gente saia por aquela porta ali e o Senhor já esteja nos esperando ali. E o caminho não tem outro. A realidade é essa: ou o Senhor Jesus vem, ou nós vamos até Ele. Não tem outro caminho. Ou Ele vem, ou eu vou. Amém? Então, falando sobre essa tradição, falando sobre essa maravilha da igreja, toda essa preparação, o Evangelho, o anúncio, a Boa Nova, eu convido você a ser esse propagador do Evangelho, porque aqui dentro nós temos profetas e profetisas, nós temos pessoas dispostas a pregar o Evangelho do Senhor. Amém? 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 Louvado seja Deus. Então, como eu havia dizendo sobre a Santíssima Virgem, eu continuo a partir da instrução que ela recebeu sobre o uso do véu, de uma prática piedosa, e a partir disso, Nossa Senhora Menina, nós estamos nesta parte, a qual Nossa Senhora Menina estava sendo instruída, e nesse contexto nós vamos entrar em várias outras mulheres piedosas da Bíblia, como Susana, porque Nossa Senhora, muito jovem, ela foi para o templo, ela foi instruída sobre o uso do véu, justamente porque ela iria servir no templo.
Então ela deveria servir ao templo de forma respeitosa, assim como quando vem as nossas marianinhas servir, auxiliar o sacerdote, assim como quando vem os nossos coroinhas auxiliar o sacerdote. Tudo isso tem que ter um preparo, tem que ter um respeito, e tem que partir primeiramente da primeira educadora, a família, tem que partir de lá. E o interessante é que o coração de Nossa Senhora foi tão preparado, como nós vimos a preparação da alma dela, o nascimento dela, mas foi tão preparado, foi tão guardado, que ela tinha um carinho imenso pelas coisas do Senhor. E quando ela foi instruída sobre essas coisas, ela começou a renunciar a algumas, de certa forma, regalias que ela teria por servir no templo. Está servindo no templo, então, de certa forma, você vai ter um título, de certa forma, você vai ter algumas regalias, algumas coisas que você vai poder fazer que outras pessoas que não estão servindo no templo não podem, porque é específico para você. Mas Nossa Senhora, já naquele coração piedoso, ela já começou a renunciar. Ela falou: não, eu não quero título, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Maria menina, enquanto estava sendo instruída para ir ao templo. E olha que interessante, né? Porque era tão piedoso, tão preparado, a qual os sacerdotes da época, eles foram até a casa de Maria. Eles foram analisar, eles foram averiguar, eles foram passar instruções, eles foram conhecer o coração de Nossa Senhora para levá-la para o templo. E como Ana já tinha no coração que Maria era a menina da promissão, a criança da promissão, não foi diferente. E olha como é interessante, porque em uma de sua visualização, Catarina Emmerich, ela diz o seguinte, que a sarça ardente, a qual Moisés se colocou diante, que era Deus, queimava agora em Nossa Senhora. Ela dizia assim, como a sarça estava em chama sem ser queimada, assim agora o fogo do Espírito Santo estava queimando na pequena Maria, que totalmente inconsciente disso, carregava consigo a sagrada chama. Isso é a entrada de Nossa Senhora no templo, o sim dela para servir no templo. E o mais interessante é porque é explicada aquela questão de quando o Senhor diz para Moisés: tira a sandália dos pés. E olha que até mesmo a Santíssima Virgem, ela começa a se despir. Mas não simplesmente, porque nós sabemos que nós estamos aqui na igreja, amém? A igreja já é a casa do Senhor, então já é um lugar santo. Aqui já é um templo santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então já se diz, tem que ser santo, tem que viver pela santidade. Então, não é superficial, não é tirar simplesmente as sandálias que eu estou calçando aqui dos pés, mas vai além. Olha só, o que é tirar a sandália dos pés? Tirar a sandália dos pés nada mais é do que a remoção da camada externa para expor a realidade interior. Então, sabe quando você vai viver um momento de oração? Não é um momento de oração de qualquer jeito. É um momento a qual você vai silenciar e você vai permitir que o Espírito Santo fale com você. E ele ensina e ele ministra a oração que você deve recitar. O fogo ali estava significando Deus. A sarça representava a humanidade. E essa humanidade deve se despir para viver o que é interior. Então essa entrada de Maria no templo, ela se despiu de todas essas coisas. E o interessante é, como eu disse aqui, ela entrou no lugar de Susana. Susana é citada na palavra de Deus como uma das santas mulheres da Bíblia. E Maria entrou no lugar dela. Quando Susana saiu do templo, de servir ao templo, Susana estava com 15 anos. Susana era 11 anos mais velha do que a Santíssima Virgem. E eu só quero relatar para vocês exatamente o que viu, o que teve essa beata como experiência extraordinária quando Nossa Senhora entrou no templo. Viu uma luz gloriosa dentro do coração de Maria,
E entendi que esta glória referia-se à promissão, a mais sagrada bênção de Deus. Vi essa glória aparecer como que cercada pela arca de Noé. Presta atenção nos significados. A arca de Noé, de modo que a cabeça da Virgem Maria se projetava acima dela. Vi ainda a forma da arca em torno da glória mudar para a forma da arca da aliança, de arca de Noé para a arca da aliança, que por sua vez mudou para a forma do templo. Depois vi essas desaparecerem e surgir diante do peito de Nossa Senhora uma forma como a do cálice da última ceia. Acima deste, diante de sua boca, um pão marcado com uma cruz. De cada lado dela fugiam raios de luz, e nas suas extremidades apareciam figuras de muitos mistérios e símbolos relacionados à Santíssima Virgem, como, por exemplo, todos os títulos da ladainha de Nossa Senhora. Você percebe como é importante a ladainha de Nossa Senhora? Porque não é a primeira vez que essa visualização, essa verdade é transmitida. Não é a primeira vez. Se eu não me engano, nas 2 últimas pregações foi falado também dessa visualização. Atrás de seus ombros, 2 ramos de oliva e cipreste, estendidos em cruz, acima de uma longa palma, apareceram exatamente atrás dela, atrás da Santíssima Virgem, menina, com um pequeno arbusto frondoso. Nos espaços entre estes arranjos de verdes ramos, vi todos os instrumentos da paixão de Nosso Senhor. O Espírito Santo pairava acima desta imagem, em forma humana, em vez de pomba, alado com raios de luz. Acima, vi os céus abertos e revelados, flutuando acima de Nossa Senhora. Você percebe que a figura de Nossa Senhora, por meio dos seus títulos do Santo Ofício, logo levaram ao quê? A visualização da paixão de Nosso Senhor. E já mostra, até mesmo dando um passo na experiência de que uma espada de dor transpassará o teu coração. Acima vi os céus abertos e revelados flutuando acima de Nossa Senhora. Era Jerusalém celeste, a cidade de Deus, com todos os seus lugares e jardins, bem como as mansões dos futuros santos. Tudo estava repleto de anjos, e toda a glória que agora envolvia a Santíssima Virgem estava cheia com as faces dos anjos. Eu quero concluir essa parte, porque essa parte é a apresentação de Nossa Senhora no templo. É quando ela entrou, é as verdades. Mas para quê? Como ela serviu no templo? O que ela fazia no templo? Nossa Senhora não fazia somente as orações em todo esse período que ela ficou no templo. Ela se colocava muitas e muitas vezes em oração. Era a prática das meninas do templo levantar uma vez à noite para viver um momento de oração. E Nossa Senhora se comprometeu em levantar pelo menos 3 vezes durante a noite para viver um momento de oração. E o interessante é que Nossa Senhora não progredia só na vida espiritual, porque ela seria mãe, ela é mulher, ela é criatura de Deus, a mais bela criatura, a mais pura criatura, até mesmo acima dos anjos, mas ela é criatura de Deus, e ela progredia no aprendizado, e ela progredia em sua vida de oração, meditação, contemplação. É o que nós vivemos no rosário, é o que nós vivemos no Santo Terço. E olha que interessante, a modéstia de Nossa Senhora, a temperança dela, no seu momento de alimentação. Nossa Senhora não caía na gula, pelo contrário, ela se alimentava do que era necessário para sustentar o seu corpo, somente isso. Não tinha aquela compulsão. Isso é aprendizado para nós. Nós temos que nos libertar cada dia dos pecados capitais, dos 7 pecados capitais. E as práticas que nós vivemos, e se vivemos bem lá na quaresma, é para vencer esses pecados. E o que você venceu lá, nessa quaresma que nós vivemos, você na próxima quaresma não tem que vencer isso, porque isso já foi vencido. Então, nessa vitória você tem que progredir
para que na próxima quaresma, ou mesmo antes, porque a prática do jejum é diária no sentido de pedido da Santíssima Virgem, tira um dia para viver o jejum, tira um dia para viver a abstinência, para tirar da sua vida aquilo que você está idolatrando, colocando no lugar do Senhor. Tira o que te afasta de Deus, tira o que te afasta do que é sagrado. Por que não trocar um programa de televisão por uma leitura da palavra de Deus? Por que não trocar uma visita à casa do vizinho para falar nada e levar o Santo Terço na casa dele? Por que não? Por que não pregar tudo isso que nós estamos vivendo aqui no grupo de oração na casa de uma pessoa, que você vai viver o ofício, que você vai viver o Santo Rosário, o terço? Por que não convidar as pessoas para vir não só para o grupo de oração, mas também para a Santa Missa? Não precisamos mais ter medo, porque nós já estamos tomando tudo que nos foi tirado, anestesiaram o nosso coração e tiraram as coisas enquanto nós estávamos, entre aspas, em coma. Mas agora nós estamos despertos, como diz a palavra de Deus: desperta tu que dormes, desperta, porque Cristo te iluminará. Então é chegado o momento de pegar tudo aquilo que nos foi roubado e usar como arma, a começar por essa devoção, por essa entrega, por esse aprendizado da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu vou pedir para que você fique em pé, coloque a mão sobre o seu coração e com os seus lábios faça um pedido. E o pedido que você vai fazer é esse: repete assim, mas repete de forma que você possa escutar. Silencia o seu coração, retirando toda a nebulosidade, retirando toda a treva, retirando toda a escuridão, retirando cada momento de ansiedade, turbilhão de pensamentos, até mesmo sobre o que você ouviu nesta pregação. Tira do seu coração agora esse peso e deixa centrado a presença da Santíssima Virgem. E você diz assim para ela: ó Santíssima Virgem, ensina-me, dai-me o ensinamento de como me comportar no templo do Senhor, e como tratar o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. E de olhos fechados, ainda com a mão no seu coração, vivendo essa experiência de ensinamento com a Santíssima Virgem, deixe o Espírito Santo começar a orar no seu interior. Tenha certeza, deixa primeiramente com que o Senhor coloque no seu coração a certeza de que é o Espírito Santo dele que está te movendo em oração. O Espírito Santo é que vai conduzir as palavras para a sua oração, mas não é que ele vai tomar os seus lábios, não é que ele vai tomar o seu corpo, não dessa forma, mas como uma brisa suave. Ele vai te ensinar, porque Deus permite. O seu anjo da guarda, ele já está te auxiliando. Isso mesmo, é dessa forma mesmo. Isso, vai deixando no seu coração com uma alma tranquila, com uma alma desprendida do que é material, com os pensamentos desprendidos do que é terreno. Vai deixando o Senhor falar com você. O Senhor jamais ele te desampara. Catarina Emmerich, em um dos seus momentos de oração,
também São Felipe Neri, também Santo Antônio de Pádua, Santa Rita de Cássia, mas de forma especial, Catarina Emmerich, foi permitido para ela de que 2 anjos em forma de criança a acompanhassem para explicar essas verdades para ela. Santa Catarina de Labouré, ela teve a experiência de ser acordada durante a noite e uma criança chamava, era o anjo da guarda dela, e o anjo da guarda dela chamou, a conduziu por um corredor para que ela tivesse a experiência com Nossa Senhora das Graças. Vai deixando o Senhor incendiar a sua alma, o Senhor incendiar o teu espírito, o Senhor, Ele incendeia os teus lábios. É como se os seus lábios formigassem, porque você deve anunciar o Evangelho do Senhor. É um convite do Espírito Santo para que de fato você seja profetisa de Deus e comece a bendizer, e comece a proclamar louvores a Deus, e comece a sair e evangelizar as pessoas. Você é capaz. Você é capaz. Deixa sair do seu coração toda esta opressão. Deixa sair do seu coração todo esse aperto, isso que te prende. Quantas e quantas vezes você tem desejo de falar das coisas de Deus, mas parece que vem um nó na sua garganta e você se sente incapaz disso? Não, você não é incapaz, pelo contrário, você é capacitado. Você é uma criatura de Deus capacitada. Você tem força, minha irmã. Você tem força para converter a sua família, para chamar a sua família à conversão. Basta com que você abre a sua boca, pronuncie os louvores de Deus. Começa a bendizer os louvores de Deus no seu lar. Começa a glorificar o Senhor. E você que não sabe orar em línguas, começa a bendizer o Senhor desde já, porque a oração do louvor é uma oração de quebra de maldições, é uma oração de libertação, é uma oração que afugenta o inimigo do Senhor. Foi tirado de nós até mesmo esse calor da oração. Foi tirado de nós o fervor da oração. Agora eu convido você a colocar para fora do seu coração tudo que é frívolo, tudo que é frio, tudo que é inconstante. Você que disse que crê no Evangelho do Senhor, você que disse que é evangélico de fato, então deixe o Espírito Santo de Deus mostrar para você o que é ser um evangélico, mostrar para você o que é ser um crente, mostrar para você o que é ser um católico, apostólico, romano, que não tem medo de propagar a sua fé lá fora, porque conhece a tradição da igreja, porque conhece o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Basta que você dê um passo, meu amado, basta que você dê um passo, minha amada, para que o Senhor faça o que é necessário na sua vida, não o que você quer, mas o que o Senhor tem para você. E repete assim comigo, você que sabe, você que consegue, você que tem essa graça, ergue os seus braços e diz assim: incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, incendeia minha alma. Fala isso, católico. Incendeia minha alma.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. E medita esta oração. Se coloque diante da Santíssima Virgem